Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, que é a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, vamos gravar o nosso Evangelho para que você possa fazer, você que professa a fé espírita sozinho, você que é só você que é espírita aí na sua casa, não é? Então, é interessante ter o Evangelho para ser feito aí. Não põe no fone não, tá? Deixa o som normal do celular ou põe na televisão, enfim. E muitas famílias fazem isso, você pode fazer também. Sentam-se à sala, reúnem-se à sala, colocam na televisão no YouTube e assistem fazendo o Evangelho conosco. Coloca a água, a minha já está aqui, coloca a água aí do lado, para que os mentores e Jesus, quando faz a visita na sua casa, possam fluidificar a água e aí vai dar tudo certo, tá bom? Vamos fazer o circuito completo. Oração inicial, uma leitura edificante, o livro é Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, e hoje caiu Mensagem do Natal, não é de Natal, Mensagem do Natal, Nascimento, né? A gente lê e explica, depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje caiu Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, dever-se-á por termo final, encerrar as provas do meu próximo, aliviar a prova do meu próximo, eu devo fazer isso? Pôr um fim, devemos pôr um fim na prova ou nas provas do meu próximo? É isso que nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a gente vai lendo e já vai explicando também. No final, a oração final com a fluidificação da água, e aí nos vemos na próxima semana. Mas, por enquanto, vamos começar. Vamos lá? Elevemos então o pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus como nós o conhecemos, como nós achamos que ele é, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimento seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando a todos os guias espirituais presentes, seu Caibar Schutel e sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos, Senhor Jesus, o pensamento até o Senhor, invocando o Senhor e evocando esses nossos irmãos, agradecidos já pela presença dos mentores na nossa casa, preparando o nosso ambiente, preparando para que tudo ocorra da melhor forma possível, e se já temos essa honra de ser então embaixada de Alvorada Nova ou de alguma outra colônia espiritual, muito obrigado e sejam bem-vindos os mentores, os trabalhadores da colônia que utilizam a nossa casa no dia do Evangelho no Lar como um ponto de encontro. Muito obrigado pela presença e que a nossa imperfeição seja a menor possível ou que incomode o menos possível a cada um de vocês. Gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, como já aprendemos, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu conosco na última semana, porque já foi, já passou, já não temos mais débito com isso, já está no passado, já são águas passadas, já são dívidas reparadas, débitos reparados, provas já cumpridas. E por isso, muito obrigado de coração. Se ainda não chegamos 100% nessa verdade dessa gratidão, que o Senhor não olhe por esse lado, mas nos esforços que estamos fazendo para domar nossas más inclinações, até que seja uma gratidão precisa e real para cada um de nós. No quesito pedidos, Mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesses instantes do Evangelho no Lar, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de ser espírita de fato, que é cristão, que é a mesma coisa. Então, que o Senhor não leve em consideração as nossas imperfeições, por favor. E que o Senhor nos ajude com o acréscimo da sua misericórdia, para que sejamos bem inspirados, para que possamos ter um bom Evangelho, que
nos torna anfitriões da sua ilustre presença na nossa casa, e por isso, muito obrigado. E que assim seja. Bom, vamos lá então. Mensagem do Natal. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. A passagem que tem é de Lucas, capítulo 2, versículo 14, que diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou paz na terra aos homens de boa vontade. Você deve conhecer essa tradução. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De repente você conhece essa tradução. Essa frase teria sido dita pelos anjos que, em anunciando aos pastores a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, teria acontecido em Belém, aos pastores nos arredores de onde nasceu Jesus, que estava na manjedoura, como você deve lembrar da história. O Evangelho de Lucas foi escrito entre 60 e 80 depois de Cristo. Conta esse fato teria acontecido por conta do calendário, enfim, de algumas modificações, teria acontecido entre 4 e 6 anos antes do chamado ponto antes de Cristo, né? Quando do nascimento de Jesus, e não se sabe exatamente onde Lucas pegou essa informação, se foi Maria que passou para ele, se foram pessoas, porque o Lucas, que era médico, não conheceu Jesus, ele era amigo de Paulo, de Tarso, Paulo apóstolo, teve o primeiro contato com o Cristo através de Paulo, depois através dos escritos primários, não o Evangelho ainda, mas escritos primários de Mateus, que Gamaliel tinha dado para Paulo, e o Paulo então lia aquilo sofregamente, entendendo e devorava as passagens que Mateus contava, mais os testemunhos, mais tudo aquilo que ele próprio vivenciou, e o Lucas ficou realmente impressionado por isso e teria ido, a pedido de Paulo, fazer uma visita a Maria, mãe de Jesus, que na época já estava cuidando dos leprosos, no Vale dos Leprosos, e Paulo estava muito preocupado com ela, e o Lucas, como não era médico, era boticário, né? Tipo um farmacêutico. E aí ele foi para lá e teria pesquisado para escrever então depois o seu evangelho, e nas anotações que ele fez teria essa pesquisa que ele fez para saber como que teria sido o nascimento de Jesus, tanto que o evangelho de Lucas é o único que conta efetivamente as primeiras informações da estrela, da anunciação do anjo que falou para Maria, que Maria era virgem, aquela coisa toda. Foi o Lucas que trouxe essa informação, e Emmanuel pegou justamente essa passagem: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, como nós já conhecemos, e discorre sobre o assunto. O Cântico das Legiões Angélicas na Noite Divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia, com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, na solidariedade e do trabalho. O Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Tem trabalho ali nessa frase. Emmanuel continua. Antes, os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, no caso Jesus, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Aliás, isso foi um grande problema para Jesus enfrentar, porque
como não havia muitos livros na época, toda a tradição judaica foi primeiro transmitida oralmente. E depois de um certo período é que começou-se a escrever acerca do assunto. Mas o linguajar, a língua hebraica e aramaica, como toda linguagem, ela não exprime exatamente todos os sentimentos, todos os sentidos. Mas ela é mais pobre, por exemplo, que a língua portuguesa. Não é? Então, ficou muita coisa truncada ali. E o fato é que todos esperavam um Messias que destruísse tudo, que matasse todos os romanos enfim, e libertasse o povo. Tanto que eles aguardam até hoje a chegada do Messias, porque não interpretam que Jesus é o Messias naquilo que eles entenderam das escrituras deles acerca da vinda do Messias. Então foi um grande problema para Jesus, porque mesmo entre os apóstolos, muitos deles queriam um general, né? E Jesus efetivamente não foi assim. Então foi bastante complicado para ele. Antes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa adiante o conhecimento, auxilia e segue adiante, consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Aqui fazendo a alusão às bodas de Caná, aquele casamento, Jesus transformou água em vinho, aquela coisa toda. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba ou menospreza o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não esquece Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. Cristo, na manjedoura, representava o Pai na terra. Daí até a confusão de que ele era o próprio Deus. E a ideia católica de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só, né? São três em um. Cristo, na manjedoura, representava o Pai na terra. O cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Opa! Aqui já tem uma chamadinha aqui para a gente pensar. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Responsabilidade para nós gigantesca que nos chamamos cristãos, né? Natal. Glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever sempre. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever sempre. Por isso que Kardec, na questão 886, perguntou a Espírito de Verdade, enfim, a todas as pessoas grandes, iluminados, mensageiros do Cristo que trouxeram a doutrina espírita e o próprio Cristo sob o nome de Espírito de Verdade. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? Perceba, o que é a caridade, mas eu quero saber como Jesus, o Espírito mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade, entende a caridade. Que é esse o ponto. Se ele é meu guia, vai me guiar, se ele é meu modelo, a quem eu devo copiar, então o importante é como ele define a caridade. E a resposta é um bip na nossa mente. Por que bip? B-I-P. E eu já explico. B de benevolência para com todos. I de indulgência para com as imperfeições dos outros.
P, perdão das ofensas. Isso é caridade. Benevolência, indulgência e perdão. BIP. Benevolência para com todos, não só com os da minha família ou comigo. Indulgência para com as imperfeições minhas, não, dos outros. As minhas eu não posso ser indulgente, senão eu não melhoro, não cresço. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas necessariamente diz respeito ao que alguém fez comigo. Percebam que está tudo amarrado, né? O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever sempre. É o nosso dever sempre. Fábio, nós estamos ainda em outubro. Hoje esse vídeo está saindo no dia 30 de outubro de 2024. Que o Natal já se avizinha e foi o que caiu aleatoriamente no livro que a gente abre aleatoriamente. Mas eu fiz uma palestra sobre o Natal, aliás, fiz várias, mas a primeira vez que eu fiz essa palestra, eu quis colocar quando que aconteceu o Natal individualmente. Quando aconteceu o Natal de verdade para Caibar Schutel? Quando aconteceu o Natal de verdade para Paulo de Tarso? Quando aconteceu o Natal de verdade para Emmanuel? Quando aconteceu o Natal para Chico Xavier? Quando aconteceu o Natal para Divaldo Pereira Franco? Quando aconteceu o Natal para o Fábio? Quando aconteceu? Você viu que, pelo amor de Deus, não tem nem comparação entre mim e qualquer um dessas pessoas. Só estou continuando, né? Quando aconteceu o Natal verdadeiramente para mim? Quando aconteceu o Natal verdadeiramente para você? Quando aconteceu o Natal de fato na nossa vida? O que é isso? Quando que definitivamente ou verdadeiramente nasceu Jesus no meu coração? Quando o meu coração, o seu coração, o nosso coração, ou dessas figuras ilustres que eu citei, e tantas outras que eu não citei, quando que o nosso coração se transformou numa manjedoura para que ele pudesse nascer? Por que manjedoura? Pelo símbolo da humildade e tudo mais. Quando? Se é que já aconteceu. Então, é essa ideia que talvez nós precisemos trazer sempre em nós. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Só vai acontecer isso quando acontecer conosco o que aconteceu com o Paulo de Tarso, que ele dizia: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Embora por um grande período ele disse: aquilo que eu não, Paulo disse, aquilo que eu não quero eu faço, e o que eu devo está difícil. Em outras palavras, no linguajar de hoje, certo? Mas chegou um momento que ele falou assim: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Ele não é a reencarnação de Cristo. Só para a gente entender que às vezes a interpretação dá essa dubiedade no pensamento. Jesus, por exemplo, ele disse: o Pai e eu somos um. Na realidade, ele teria dito: somos uno, uma unidade só. Estamos ligados em pensamento, o que significa que ele já está em comunhão com o Cristo, com Deus, porque a gente vai ver Kardec dizendo, por exemplo, que quando os mundos onde Jesus evoluiu, desde as suas primeiras encarnações até ser um espírito perfeito, já nem existem mais, porque o universo está o tempo todo em transformação. Quando nós formos perfeitos, também a Terra não existirá mais, porque o Sol vai crescer, vai se expandir e vai destruir a Terra. Isso daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Então, se um dia forem falar da gente, vão falar: olha, o Fábio, os locais, os planetas onde o Fábio evoluiu já não existem mais. Né? O universo está em expansão, está crescendo, etc, etc. Aquilo que a gente sabe vai se transformando, a supernova que estoura, aparece novas galáxias, etc, etc. O tempo todo está acontecendo isso. Então, essa ideia de que
Jesus é Deus, deixa ele muito longe da gente. E aí aquilo que ele fez aqui foi mais uma exibição, um espetáculo. Ele encarnou e veio para cá, fez lá umas graças, fez umas mágicas, fez uns milagrezinhos, aí deixou o corpo e voltou para o céu porque ele é Deus. E isso me distancia dele. Me distanciando dele, fica difícil colocar em prática aquilo que ele ensinou. Quando eu descubro que não, que ele é um espírito criado como eu, que evoluiu como eu estou evoluindo, só que já faz tempo, né? Então ele sabe exatamente aquilo que eu estou passando. E não importa o problema que seja, de um fiapinho de madeira que entrou no meu dedo, até o problema mais complexo e mais difícil, a doença mais grave, seja lá o que for que você esteja passando, ele já passou. Então dá para chegar nele e falar assim: olha, o probleminha aí, viu? Que ele não vai me julgar, porque ele já passou por isso. Já venceu, sabe os caminhos das pedras por onde vencer também. Vai nos ajudar, evidentemente que vai nos ajudar. Disse que estaria conosco até o final dos séculos e ainda não terminaram os séculos. Então nós vamos poder contar sempre com ele. Só que eu preciso entender que para receber o Cristo, para o Cristo nascer no meu coração, eu preciso vivenciar o Cristo no meu dia a dia da melhor forma que eu posso, com o meu melhor hoje, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E que efetivamente a minha evolução, a minha aproximação com o Cristo passa efetivamente pelo meu próximo. Principalmente por aqueles que eu não gosto. Que precisa reharmonizar. Foi o único mandamento que Jesus deixou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então tem essa ressalva. Não é amar uns aos outros como eu acho que deve ser do meu jeito. Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Então não é como eu acho, como você acha, é como ele fez. Então temos que entender como ele fez para poder fazer igual. Ou como diria um amigo nosso, para fazer igual que nem. Igual que nem ele. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item é o 27. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo, deveremos pôr um fim às provas do próximo. Esse termo aqui é de pôr a termo, encerrar, dar um fim. A pergunta é justamente essa: deve alguém pôr termo, dar um fim às provas de seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Olha que pergunta difícil. Como a gente acha vagabundo aqui nessa resposta? Nossa, a gente acha muito vagabundo nessa resposta. Vagabundo no sentido de preguiçoso. E fala assim: não, fulano está passando por um problema, Deus permitiu, não é? E se Deus permitiu, devo respeitar. Ai, vagabundo, preguiçoso. Não é bem assim. Vamos ler. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar essas provas, essas expiações, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, será que você conheçais esse curso, esse caminho, como deve encerrar essa prova, essa expiação da pessoa?
Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: chega, não irás mais longe, chega. Será? Ele não disse. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Será que ao invés de imaginar que tem que continuar o sofrimento do outro, será que eu não estou sendo um instrumento de Deus para... Tá bom, já chegou o fim? Quem sabe quanto que eu tenho que passar de prova? Ué. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Essa frase é extraordinária. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse, que acabe, que encerre esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerareis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porquanto este, o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julga conveniente. Se alguém está passando por algum problema e você puder ajudar, ajude. Que se for da aprovação dele passar por aquilo, Deus que se vire para tirar a sua ajuda. É esse o ponto. Em outras palavras, é isso. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazer a expiação ou a prova cessarem. Resumindo, todos que estáis na terra para expiar. Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Quem disse isso foi Bernardino, que é um espírito protetor, foi em Bordeaux, 1863. Não tem informações precisas acerca de quem é esse Bernardino, mas, entre outras coisas, essa é uma frase que eu uso muito, né, que está aqui no final do capítulo 5, portanto no item 27. Quando vir o seu irmão sofrendo, eu sempre uso essa frase com alguma coisa minha, e eu digo o seguinte: quando vir o seu irmão sofrendo, pergunte que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Isso é ser espírita. Isso é ter no coração uma manjedoura para Jesus estar, mesmo que ele ainda não esteja, mas já é um começo. Portanto, se alguém está passando por algum problema, por alguma prova, por alguma expiação, eu não tenho que imaginar, sei lá o que, se a pessoa merece ou não merece passar por isso, se ela tem ou se ela não tem que passar por isso. Não cabe a mim. Durante muitos anos, eu acredito que durante uns 20 anos, cerca de 20 anos, né? Eu fiz atendimento fraterno e fiz atendimento espiritual. Não sou médium de cura, sempre agi no perispírito, magneticamente e fluidicamente, e
alguns resultados aconteceram. Todo atendimento que eu fazia, nessa época principalmente de vários atendimentos eram de quarta-feira, eu nunca atendi alguém, nunca é muito tempo. Eu primava por não atender pessoa que não participasse da palestrinha, da palestra de meia hora que a gente fazia antes, meia hora, 40 minutos. Só se fosse um caso excepcional, aí então eu atendia, a pessoa só chegava para o atendimento. Mas, via de regra, eu não gostava de jeito nenhum de atender qualquer pessoa que precisasse de ajuda, ou para atendimento fraterno, para conversar, ou para atendimento espiritual, sem que a pessoa participasse da palestra. Por quê? Porque toda palestra, mesmo que não fosse eu quem a fizesse, quando nós treinamos muita gente para dar palestra, eu sempre dizia o seguinte: olha, existe um negócio chamado planejamento encarnatório. E por existir um planejamento encarnatório, eu não sei se o seu problema ele é prova, expiação ou provação. Prova, eu nem percebo que são situações em que eu estou inserido e me vem o desejo de fazer, ou o automatismo para fazer, e eu faço ou não. Mas isso não tem grandes repercussões no que diz respeito a sofrimento nessa encarnação, ou especificamente por conta dessa prova. Expiação diz respeito mais a sofrimentos, a dores, que podem ser encerradas nessa encarnação, porque dizem respeito a dívidas do passado e que estão sendo cobradas agora voluntariamente ou compulsoriamente. Você escolheu ou escolheram para você, e aí você precisa, eu preciso, nós precisamos nesse caso, sentir aquilo, mas temos que lutar com todas as forças para sair da situação que nós nos encontramos. Medicina, passes, tratamento espiritual, tratamento alternativo, tratamento A, tratamento B, busque e vai buscar, vai correr atrás. Certo? Até porque a medicina é uma grande misericórdia divina, né? E a aprovação é aquela situação em que você escolheu para desencarnar com aquilo. Paralisia infantil, a poliomielite, que tinha sumido do Brasil e agora começou a aparecer por causa dos imbecis que não levam criança para vacinar, que são os antivacinas, não é? Mas se Deus quiser, logo logo vai ser erradicado outra vez. Mas se uma criança for acometida de paralisia infantil, da poliomielite, é provação, vai morrer com isso. Um câncer que a pessoa morreu daquele câncer é provação. Teve câncer e sarou, expiação. Então, eu fazia uma breve explicação, uma explicação um pouco mais profunda do que isso, estou aqui dando uma pincelada, e dizia: isso não impede de nós interferirmos. Isso é entre você e seu planejamento encarnatório. Você está com um problema aqui, nós vamos fazer o tratamento espiritual, nós vamos fazer as sessões de passe, nós vamos fazer a magnetização, vamos interferir no seu perispírito. Se for uma aprovação, simplesmente nós vamos terminar de fazer, vai estar tudo igual como estava antes de nós começarmos. Certo? Agora, se for, como que eu vou dizer? Se for provação, vai acontecer isso. Se for expiação, não. Se for expiação, não vai acontecer, porque quando chegar essa expiação, a gente vai fazer a interferência, pode ser que já, não é? Que já resolva. É esse o ponto. Mas saiba que não depende especificamente de nós. Depende de nós o quê? A habilidade de saber fazer, porque não é médium de cura, habilidade de saber fazer, e principalmente pessoas comprometidas para fazer isso, que já pelo menos puseram a manjedoura no coração. Pode até ser que Jesus não tenha nascido, mas que já tem a manjedoura lá. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever. Então, boa vontade já tem. Beleza? E aí depende do merecimento. Não tem nada a ver com merecimento. A gente explicava isso, tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com planejamento encarnatório, aquilo que eu preciso. O Paulo de Tarso, por exemplo, que era um grande espírito, tinha débitos, ele precisava de uma desencarnação daquela forma.
João Batista, por exemplo, que de homens nascidos de mulher, como dizia Jesus, nenhum foi maior que ele e tudo mais, extremamente evoluído e tudo mais, porém, quando era Elias, na encarnação em que ele era Elias, ele teve lá um problema com os sacerdotes de Baal. E aí tinha isso dentro dele. Qual é a aprovação que ele manteve? Ser decapitado da mesma forma que ele foi responsável pela decapitação dos sacerdotes de Baal. Certo? Então, qualquer interferência de Jesus mudaria isso? Não, eu quero uma aprovação. Ele precisava disso. Você acha que Jesus não podia falar, não vai decapitar ninguém, não? Poderia. Mas estava no planejamento encarnatório dele, ele precisava daquilo, tirar aquilo de dentro dele. Então, às vezes, você está com uma doença gravíssima, que você precisa tirar isso de você. E quando você vai desencarnar, você vai fazer, graças a Deus, já foi, já me limpei, que espetáculo. E algumas coisas são só aquele puxão de orelha, é aquela expiação que vem, é aquele sofrimento para domar o nosso orgulho. Então, aí pode resolver a questão com o tratamento espiritual. Aí a gente falava, cumprindo exatamente aquilo que está aqui, né? Quando viro meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade pôs em minhas mãos, pões em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Extraordinária pergunta. O que eu sei fazer? É isso? Vou fazer. Certo? Vou estudar mais e mais e mais e mais e mais, até conseguir fazer melhor ainda do que já estou fazendo hoje, e melhor ainda, e melhor ainda. Certo? Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível do Natal, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever sempre. Leva isso com você. Não julgue as pessoas. Entenda isso. Isso que a gente deu é uma boa repercussão do porquê que Jesus encarnou. Precisava trazer para nós tudo isso. E como nós esquecemos ou foi deturpado, ele voltou, como sob o nome de Espírito de Verdade e os seus prepostos, trazendo o Espiritismo, que é a terceira revelação, que nos dá técnicas para colocar em prática aquilo que ele ensinou. Olha que espetáculo. Ele não desiste da gente, né? Vamos fluidificar a água. A água, teoricamente, já foi fluidificada pelos mentores. Agora a gente vai fazer a nossa parte magnetizando e endereçando o nosso pensamento para quem nós gostaríamos que os remedinhos fossem colocados nessa água. Tá? Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Que é do meu perispírito para lá. Tá? No seu caso, do seu perispírito para água. Aí eu vou pôr perto da televisão que o Fábio vai abençoar. Não vou abençoar nada. Que abençoar o quê? Fluidificação aconteceu com os mentores aí na sua casa, tá? Então, e você vai terminar, tá bom? Ah, Fábio, mas eu não sou digno. Nenhum de nós, amigo. Tirando Jesus, o resto, nenhum de nós. Então, esquenta a cabeça não, tá? Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, agradeço a presença de todos os guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, e é claro, Senhor Jesus, o nosso muito obrigado especial ao Senhor pela visita que o Senhor fez na nossa casa hoje. Muito obrigado por isso, Senhor. Valeu, Senhor é fera. Muito obrigado. Vamos pedir? Não olhe as nossas imperfeições, Senhor. Pelo menos não nesse momento aqui. Acrescenta um pouquinho mais de misericórdia para a fluidificação da água. Cada um de nós agora vai pensar em quem gostaria que a própria água fosse fluidificada, tá? É isso, Senhor.
sabedores da sua presença em meio a nós, do seu carinho, da sua misericórdia, sabendo que o Senhor não desiste da gente. Obrigado por isso também. E até a próxima semana em mais uma visita à nossa casa. Beijo no coração. Que assim seja. É isso, meus amores. Beijo no coração de vocês também. Até quarta, se Deus quiser. Tchau.